Boa noite a todos, que a paz de Deus, do Divino Espírito Santo de Deus e de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu vou ler hoje para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo, ainda na introdução, página 18, item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Do fato de que Jesus deve ter conhecido a seita dos essênios, seria errado concluir que dela auriu sua doutrina, e que se tivesse vivido em outro meio, teria professado outros princípios. As grandes ideias não surgem nunca subitaneamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. Deste modo, a ideia, não chegando bruscamente, encontra espíritos plenamente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como ele, morreu a morte dos criminosos, vítima de fanatismo, por ter atacado as crenças tradicionais e colocado a virtude real acima da hipocrisia e do simulacro das formas, numa palavra, por ter combatido os preconceitos religiosos. Como Jesus, foi acusado pelos fariseus de corromper o povo pelos seus ensinamentos. Também, como ele, foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque os houve em todas as épocas, de corromper a juventude, proclamando o dogma da unidade, da unicidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Vejam, é muito importante frisar isso aqui, porque Sócrates, um grande estudioso, já falava sobre a imortalidade da alma, já falava em coisas que depois Jesus veio falar e, por fim, Allan Kardec, Chico Xavier, entre outros que até hoje falam sobre isso. Da mesma forma, ainda que não conhecemos a doutrina de Jesus, senão pelos escritos dos seus discípulos, não conhecemos a de Sócrates, senão pelos escritos do seu discípulo Platão. Então, Platão foi o discípulo de Sócrates. E ele é que escreveu sobre Sócrates, sobre os seus ensinamentos. Cremos útil resumir aqui os seus pontos principais para mostrar sua concordância com os princípios do cristianismo. Isso é muito importante, muito bacana. Vocês vejam que bem antes de Cristo, Deus já havia mandado outros falar sobre o cristianismo, falar sobre Deus, falar da imortalidade da alma. E hoje, 2000 anos depois, ainda tem pessoas que leem a Bíblia, está escrito lá que a alma é imortal, que a vida é eterna, e eles ainda não acreditam na imortalidade. A morte de Jesus, supostamente escrita por um irmão essênio, é um livro completamente apócrifo, escrito com o objetivo de servir a uma opinião e que encerra em si mesmo a prova da sua origem moderna.
Aqueles que considerassem esse paralelo com uma profanação e pretendessem que não poderia haver paridade entre a doutrina de um pagão e a do Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, uma vez que tinha por objetivo combater o paganismo, que a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates, nada tem a perder com a comparação, que a grandeza da missão divina do Cristo com isso não seria diminuída, que aliás está na história, que não pode ser abafada. O homem atingiu um ponto em que a luz irradia por si mesma e, sob o alqueire, ele está maduro para encará-la, tanto pior para aqueles que não ousam abrir os olhos. O tempo é chegado de examinar as coisas amplamente e do alto, e não mais pelo ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Nossa, esse último parágrafo aqui, ele é assim arrebatador, né? Porque ele está claramente dizendo que é só lermos, examinarmos, pesquisarmos, que nós vamos saber que o tempo é chegado, né? E que não existe seita, não existe casta. Todos nós somos iguais, todos somos filhos de Deus. O cristianismo, quem acredita em Jesus Cristo é cristão. Hoje mesmo eu recebi a visita de uma das minhas irmãs, a Kim, e ela é uma pessoa muito simples, porém, já há mais de 20 anos é evangélica, mas ela tem uma mentalidade tão arcaica. E eu cresci num berço católico. Criei e eduquei meus filhos na Igreja Católica. E de onde que eu aprendi isso? É óbvio que aprendi eu e os meus irmãos, incluindo a minha irmã, que veio aqui hoje, aprendemos isso com os nossos pais. Meu pai lia a Bíblia para nós, ele lia para a família inteira, ele reunia a família para ler a Bíblia. Hábito que poucos católicos têm. O meu pai tinha. E a minha mãe, ela não sabia ler, mas ela, ouvindo a leitura que meu pai fazia, ela aprendia e nos ajudava, nos ensinava. E quando a minha irmã hoje falou para mim, o nosso pai, pelo menos antes de morrer, aceitou a Jesus. Eu falei, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa, por favor. Hoje eu sou evangélica, mas eu já fui católica. E com quem que nós aprendemos os conceitos cristãos? Com quem? Com os nossos pais. Quem que lia a Bíblia para a gente em casa? Nosso pai. E quem que nos passava as orientações de Jesus, o que é ter fé, muita coisa era a nossa mãe. Agora você vem me dizer que o nosso pai aceitou Jesus antes de morrer? Nosso pai, ele tinha Jesus no coração, assim como a nossa mãe, desde que eles nasceram. Não é porque eles eram católicos que eles não aceitavam Jesus. Aí ela ficou sem palavras. Como ela tem pouco conhecimento, ela não soube o que me responder. Eu falei para ela, não é porque a pessoa é de uma outra religião, para com esse negócio de placa de igreja. Né? Nós já temos igrejas aí que estão chamando pessoas de várias denominações para poder ir conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer o que Jesus deixou para nós. Então tem que parar com isso e tem que respeitar. E você foi batizada? Eu fui batizada desde que eu nasci. Eu nasci católica. Me batizei bebezinho ainda, né? Mas na igreja evangélica? Fui batizada na igreja evangélica, sim. Fui batizada no mar, inclusive. Segurada pelas mãos do pastor e do meu filho. Mas isso não quer dizer que eu só aceitei Jesus a partir dali. Eu tenho Jesus no meu coração desde que eu nasci. Uma vez que eu nasci no berço cristão. Né? Então, ainda tem pessoas que não conseguem diferenciar estas coisas. Acham que a placa da igreja tal
se você está lá, você aceitou Jesus. Aí a igreja tal, você aceitou Jesus. Gente, que coisa mais assim, eu não consigo entender esse negócio. E aceitou Jesus. Meu, se você mudou de uma religião cristã para outra religião cristã, então você já tinha Jesus no coração. Por que aceitou Jesus? Você já era cristão? Não é? Então essas coisas, essas palavras que magoam os outros e que magoam a religião do outro, isso tem que acabar, gente. A igreja XYH, não importa. Quando Jesus veio ao mundo, ele disse que a casa do pai dele se chamar-se-ia casa de orações. Então, se a Igreja Católica é a casa de Deus, temos que respeitá-la. Se a Igreja e outra, que muitos católicos não sabem, eu mesmo vim aprender recentemente, a Igreja Católica Apostólica Romana tem uma denominação, a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, segundo historiadores, foi uma das primeiras igrejas católicas fundadas dentro do cristianismo. Então, as pessoas precisam aprender a ler, aprender a conhecer, leiam a Bíblia. Jesus deixou os ensinamentos dele e os discípulos escreveram com a propriedade do Divino Espírito Santo de Deus. Escreveram os livros que compõem a Bíblia Sagrada dentro dos ensinamentos de Jesus Cristo. E depois vieram outros. Allan Kardec escreveu o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está todo, peguem e leiam, ele está todo baseado dentro do cristianismo, dentro do Novo Testamento. Kardec não colocou nada aqui do Antigo Testamento. Ele colocou só o que Jesus falou. E ele não modificou nada. Tem uma outra fala de pessoas que não pensam para falar que Kardec modificou a Bíblia. Não modificou nada. Ele pega vamos lá, a parábola de Jesus, que é escrita, depois tem a orientação daquele médium que estava ali orientando, recebendo as orientações, e depois tem a explicação dos espíritos. Então, não tem nada modificado aqui não. O que tem aqui são estudos agregados à fala dos profetas que escreveram a Bíblia após a morte de Cristo e que foram perseguidos e mortos. Então, eu não estou aqui para defender religião. Eu sou cristã. Eu acredito em Deus, no Divino Espírito Santo de Deus e em nosso Senhor Jesus Cristo. Abaixo dele, abaixo das três pessoas da Santíssima Trindade, estão os espíritos de luz, estão os guias espirituais, muito encontrados e frequentes nas casas de Umbanda, os espíritos de luz, os espíritos socorristas, muito encontrados nas casas de orações kardecistas. Então, somos todos trabalhadores de Deus. E nós que estamos aqui na Terra, num plano inferior, e que trabalhamos em diversas igrejas, centros espíritas de várias denominações, somos mais inferiores ainda. E continuo dizendo, precisamos ler, precisamos entender, precisamos sair da ignorância, sair da mesmice e não ficar repetindo frases feitas.
de quem só leu um livro da Bíblia e acha que conhece tudo da Bíblia, né? Então, assim, às vezes eu percebo algumas falhas, alguns erros em pessoas que têm conhecimento da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento, e eu, como tenho conhecimento da Bíblia, do Novo Testamento, do Livro dos Espíritos e outros, às vezes eu tento me colocar e muitas vezes eu até prefiro me afastar para não ficar nervosa. Então hoje, como eu criei esse horário, esse tempo, é um tempo que eu reservei para ler a Bíblia, para fazer as minhas colocações e colocar aí para vocês os meus relatos. As pessoas que não concordarem ou que quiserem fazer alguma observação, pode colocar abaixo, se inscrever no canal e colocar algumas coisas, né? Colocar o que você pensa, ou ir atrás, vai lá ler o que eu estou lendo, porque eu sempre falo qual livro que eu estou lendo, se eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu estou lendo a Bíblia da Mulher, que é uma Bíblia de estudos. Então vai atrás, verifica, vê se realmente está de acordo, se é isso mesmo que está escrito lá, porque cada um de nós somos únicos e cada um de nós pensamos de forma diferente. Então, é preciso deixar de ficar andando atrás dos outros e ir pesquisar, ir atrás, ir à busca da verdade. Ok? E assistir, ouvir cultos, missas. Tem cada... eu vou dizendo de um modo geral, tá? Dirigente espiritual maravilhosos que nos ensinam tanto. É só a gente procurar. Ok? Então, vou continuar aqui. Estas citações provarão, por outro lado, que se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontram-se igualmente em suas doutrinas os princípios fundamentais do Espiritismo, ok? Uma delas é que a vida é eterna, certo? Então vamos lá, continuando aqui. Vou ler agora o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão. 1. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Deles se separa em si encarnado e recordando seu passado. Está mais ou menos atormentada pelo desejo de a eles retornar. Não se pode enunciar mais claramente a distinção e a independência do princípio inteligente e do princípio material. Por outro lado, é a doutrina da pré-existência da alma, muito importante isso aqui, viu? Vou até grifar, pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual aspira, de sua sobrevivência ao corpo, de sua saída do mundo espiritual para se encarnar e de sua reentrada no mesmo mundo depois da morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, outra coisa importante aqui da doutrina de Sócrates e Platão, certo? 2. A alma se extravia e se perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto sem vertigens, como se estivesse ébria, porque se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças,
ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se dirige para o que é puro, eterno, imortal, e, sendo da mesma natureza, fica aí ligada tanto tempo quanto possa. Então seus descaminhos cessam porque está unida ao que é imutável, e esse estado da alma é o que se chama de sabedoria. Certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Assim, também se ilude o homem que considera as coisas de baixo, terra a terra, do ponto de vista material. Então, essa é uma das falhas, o materialismo, para apreciá-las com justeza. É preciso vê-las de cima, quer dizer, do ponto de vista espiritual. O verdadeiro sábio, pois, deve, de alguma sorte, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. Olha só que interessante isso. Isolar a alma do corpo para ver com os olhos do espírito. É o que ensina o Espiritismo. 3. Enquanto tenham nosso corpo e a alma se encontre mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Com efeito, o corpo nos suscita 1000 obstáculos. Pela necessidade que temos de cuidá-lo. Ademais, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras e de 1000 tolices, de maneira que, com ele, é impossível ser sábio um instante. Mas, se não é possível nada conhecer com pureza enquanto a alma está unida ao corpo, é preciso de 2 coisas. Uma, ou o que não se conheça jamais a verdade, ou que se venha a conhecê-la depois da morte. Livres da loucura do corpo, então, conversaremos. É de esperar-se com homens igualmente livres e conheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Por isso, os verdadeiros filósofos se exercitam para morrer e a morte não lhes parece de nenhum modo temível. Uau! Interessante. Eis aí o princípio das faculdades da alma obscurecidas por intermédio dos órgãos corporais e da expansão dessas faculdades depois da morte. Mas não se trata aqui senão de almas de elite, já depuradas. Almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Então, este conhecimento, esse exercitar das almas, isso é muito, não é para uma alma que ainda se encontra num nível muito baixo, não muito elevado. Por quê? Porque conforme nós vimos para a Terra, aprendemos. Quando morremos, quando o nosso corpo carnal morre, o nosso espírito leva o conhecimento desta vida, que, ao chegar no plano espiritual, une-se esse conhecimento com o conhecimento de vidas passadas, se reorganiza, se restabelece tudo, tem que estar sincronizado, organizadinho dentro desta alma para que ela nasça novamente, conheça mais, conheça coisas
aprimore seus conhecimentos, aprimore a sua vida aqui na Terra, e quando voltar para o mundo espiritual, leve uma outra bagagem de mais conhecimento. Uma alma que vem ao mundo e não conhece e não consegue abstrair esse aprendizado, quando ela parte, se ela não tem muitos conhecimentos de vidas passadas, ela vai permanecer ainda um pouco ignorante e vai aprender cada um no seu nível. Um aprende mais, o outro aprende menos, e assim vai, igual numa sala de aula, com 40 alunos. Um aprende em uma velocidade, outro na outra. Um está lá na frente, o outro está cá atrás. Assim somos nós, indivíduos e almas. E aí essa alma mais inferior, quando ela chega no plano espiritual, baseado no que eu estou lendo aqui para vocês, então, quando ela chega lá, ela chega com pouco conhecimento. Se ela já tinha pouco lá no plano espiritual, junta-se esse pouco com esse outro pouquinho e vai melhorando o conhecimento desse ser. Agora, se ele veio numa de suas vidas, como eu já li em um livro espírita aqui, um médico, eu não me lembro agora, gente, me parece que era um médico. Ele veio, ele teve toda a instrução maravilhosa no plano espiritual para vir como médico bem conceituado para a Terra. Só que aqui, infelizmente, ele se perdeu, se corrompeu, e quando ele fez a sua passagem, ele voltou para um plano inferior. Ele estava fora dos limites das almas mais depuradas, digamos assim. E aí, por intermédio de uma alma conhecida dele, ela pediu para que os espíritos socorristas o ajudassem. E assim ele recebeu ajuda. Então, veja, ele que já era um espírito que tinha já um conhecimento, você vê, para vir como um médico, eles tiveram, porque Jesus falou, na casa de meu pai tem várias moradas. O Espiritismo explica, principalmente depois de Allan Kardec, do Chico Xavier, que as várias moradas da casa de Deus são colônias, né? Então, provavelmente, esse médico estava numa colônia de médicos, de pessoas ligadas à saúde, e ele veio bem preparado para desenvolver a sua tarefa, só que ele se perdeu no meio do caminho. Então, ao invés de progredir, ele regrediu. Aí ele volta, recebe ajuda de uma amiga que o conhecia e que sabia do valor que ele tinha anteriormente. E é óbvio que, no meu ponto de vista, e pelo que acabei de ler aqui, houve uma regressão. Ele não evoluiu o suficiente. Então, provavelmente, ele junta esse aprendizado que ele teve aqui, mais o aprendizado que ele recebeu no plano espiritual, e aí cada um recebe o seu... os seus talentos, digamos assim, né? Jesus não fala dos talentos? Então, cada um de nós recebe os nossos talentos. Eu, por exemplo, eu sei que eu sou uma trabalhadora da última hora, porque é a única maneira que eu encontrei de evangelizar, de passar os ensinamentos de Jesus Cristo para as pessoas, foi assim, através do YouTube. Então, talvez já perdi muito tempo, acredito eu, mas nunca é tarde para estudar. Então, nunca é tarde para seguir o caminho de Deus e viver o que Deus nos ensinou. Eu vou parar por aqui hoje e no nosso próximo encontro nós continuamos no item 4 de Sócrates e Platão. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.